Oi para vocês, sejam bem-vindos a mais uma entrevista no nosso podcast. Obrigado, Viu, para você aqui no JJ. Hoje a gente começa o nosso programa eu propondo a você imaginar comigo uma realidade supostamente inventada. Uma ideia de mundo que não existe. Vamos começar imaginando que a gente vai sair de casa, ir para a padaria, ao mercado, pegar um metrô, um trem. E aí você vai pensar assim, metade de todas as pessoas que você encontrar nessa sua caminhada não sabem ler nem escrever. Então eu tenho uma fila no correio com 10 pessoas. 5 delas não lê e nem escreve. Claro que isso não é verdade. Ao menos não mais. E se eu disser para você que entre as décadas de 50 e 80, esse cenário imaginativo já foi real no nosso país? Dados do IBGE, o PNAD, o MEC mostravam que taxas assustadoras de analfabetismo e não garantia de acesso à educação no nosso país eram imensas. Esses eram dados reais e que, felizmente, ficaram para trás. Meu nome é Idelma Bocalon, este é o podcast Obrigado, Viu, junto com Lourenço Menezes. Oi, gente. Aqui no JJ. Nosso papo de hoje é com uma sensível e tão forte na luta pela alfabetização e também a inclusão social. Ela é formada em letras há mais de 20 anos. Dá aula na EJA, de Educação de Jovens e Adultos, no Almeirim Chaves, e também na Argos, aqui de Jundiaí. Professora da Rede Municipal de Educação de Jundiaí. Fincou seus pés no que faz de maneira tão natural e linda. Dividir, sem vaidade, todo o conhecimento que possui. E eu digo a vocês, não é pouco. Seja bem-vinda, Janete Assis, minha amiga. Que honra receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Gostei muito dessa introdução e fiquei imaginando mesmo esse trem, esse local, as vivências que a gente tem, que a gente precisa da leitura e da escrita, e como é a vida de quem não toma posse disso. Esse é um bem muito mais precioso do que a gente pensa, né? E enquanto você estava falando, eu estava imaginando que hoje, né, você citou uma realidade de poucas décadas atrás. A alfabetização nesse país é uma coisa muito recente, a alfabetização em massa. E agora a gente vive um outro momento, que é o momento da angústia de não transpor a alfabetização que não ocorria de forma literal, né, um grande índice de analfabetos realmente, para um grande índice de analfabetos funcionais. Disso que eu queria falar com você. Sim, que é uma angústia que a gente vive. Quantas pessoas a gente encontra que não entendem quase nada? Às vezes eu brinco, eu gosto de, às vezes, olhar comentários nesses sites de vendas. E, às vezes, por exemplo, eu estava numa livraria e eu queria saber o que as pessoas tinham achado do livro. E as pessoas faziam tantos comentários que eu pensei, meu Deus, não teve aula de redação? Porque as pessoas não falavam do livro, falavam da transportadora, falavam da opinião, falavam das condições do objeto físico e não do conteúdo, que é uma carência de relacionar qual é o assunto do texto e o que eu estou falando, o que tem a ver com o que foi pedido, que são características de quem não consolidou a alfabetização de verdade. A pessoa sabe ler, sabe escrever, tem até um diploma, talvez até mais que uma graduação, mas ela não consolidou as habilidades de leitura mesmo, ela não estabelece relações entre os textos. O que não resolve muita coisa, né? É claro, dá uma funcionabilidade para a vida dela, mas o que a gente quer são seres humanos autônomos, cidadãos e cidadãs que possam compreender a fundo o mundo que vive, as informações que recebe, para lidar com isso, né? Exatamente. Para se posicionar socialmente, para entender seu lugar no mundo e reagir a ele também, né? De uma maneira mais objetiva.
Exatamente, a gente não quer só cabresto, a gente não quer só consumidor servindo ao sistema capitalista. Ele estabelece relações de ele vive, ele compra, ele trabalha, ele gasta, mas a vida é só isso? Eu tava lendo a história da alfabetização no Brasil e é assustador. Porque eu coloquei na introdução, a questão é o seguinte, eram analfabetos mesmo, não eram nem funcionais, né? As pessoas, elas não sabiam ler, não era uma pauta governamental, não era... e depois passou a ser. Mas é com a Constituição, né, de 1988, ali, quando a gente cria esse direito, essa ideia do direito mesmo à educação, como um direito do cidadão e um dever também do Estado oferecer espaços de inclusão, tanto para a criança, claro, na sua idade ali de escolar, mas também para as pessoas que tiveram o seu direito interrompido para frequentar a escola, seja por uma questão social ou qualquer motivo, né? De alguma maneira, por algum motivo, o direito dela foi interrompido de frequentar a escola. Então, a EJA, ela vem como um resgate desse direito deixado para trás, né? E isso é muito interessante. Então, criar meios para que essa política educacional exista e facilitar que ela seja uma realidade mais acessível às pessoas, isso é uma prática... Um dever humano, né? Você usou até palavras suaves, interrompido. Eu usaria até palavras mais fortes. Foi roubado, foi violado. Foi. Se a gente pensar que educação é direito, e é direito humano... É, né? Direito humano. Quando você nasce, você já passa a ter, né? Alguns até vão dizer, não é quando nasce, né? Quando foi concebido. Mas, enfim, direito humano a gente tem porque a gente é humano. E quanto tempo a gente for humano, a gente vai ter. A gente fala muito da educação das crianças porque é lógico, né? Tem que ter mesmo, isso é obrigatoriedade. Mas o direito não termina quando terminou a idade certa para a classe, né, para aquele ano, série. Direito humano persiste. Então, a educação é direito daquele adulto, é direito daquele jovem que não concluiu a educação básica obrigatória. E é assustador o número de brasileiros que não terminaram a educação básica. Mesmo em Jundiaí, que é uma cidade muito bem nutrida em aspectos educacionais. A gente tem escolas... Orçamentário. Orçamentário, a gente tem, né, escola em todos os bairros, tem acesso, tem um sistema educacional. Uma realidade à parte. Sim, pensando mas mesmo em Brasil. aqui, a gente tem um contingente muito grande. Tem ainda. Sim, é assustador. A gente não costumava enxergar, por exemplo, quando eu estava na educação básica, eu não via muitas pessoas fora da escola, mas elas existiam, eu que não enxergava. A invisibilidade é decorrente, né? É decorrente. E hoje, em relação se a gente a isso, observa a sala de EJA, a EJA a gente costuma dizer, tem classe, tem cor e tem gênero. Sim. É assustador como as meninas foram excluídas da escola. Às vezes, literalmente, oficialmente, as meninas ouviram de seus cuidadores, de seus pais, que escola não é para mulher não precisa estudar. Ainda ecoa muito forte isso na sociedade, né? E é muito forte, assim. Quando a gente Parece começa o semestre letivo, o ano letivo, a gente faz uma assembleia de classe. Ah, é? E eu acho lindíssimo, porque a gente pergunta, né? O que te trouxe aqui? E pensando nas últimas, assim, as mulheres que se erguiam para falar, elas se erguiam de uma forma tão empoderada e elas diziam, eu estou aqui porque eu quero. Elas não usavam as desculpas, porque eu preciso, porque eu trabalho, né, não, é porque eu quero. É uma conquista. Eu não estudei quando era criança e agora eu vou estudar. É lindo ver. É um empoderamento feminino, assim. Às vezes, quando eu penso em feminismo, eu penso muito na EJA, porque a EJA é um empoderamento feminino muito forte. É tirar essas meninas do silenciamento, do se pôr à parte. Vou cuidar da casa, vou cuidar dos filhos, vou cuidar dos netos, vou dar todo o apoio para que as outras pessoas da minha família estudem e eu vou ficando para trás. Exato. E daí, quando a gente
tem uma sala de EJA que essa mulher chegou, ela tá de uma forma tão empoderada e ela vai ganhando força, ela vai ganhando, não vou dizer nem saberes, porque a escola está muito vinculada ao saber, mas segurança, autonomia, autoestima. Ela começa a se ver, né? Ela se enxerga de uma outra forma. Eu acho tão lindo uma sala de EJA. Eu tive a oportunidade, não lecionei, mas tive a oportunidade de participar, olhar de perto. E eu vejo uma parcela da sociedade, eu não sei, eu estou nesse podcast para falar o que eu sinto, e eu me proponho a isso, mesmo que isso não agrade a todo mundo, porque eu já deixei de tentar ser essa pessoa. E eu percebo que tem uma parcela da sociedade muito empenhada em colocar significados na palavra feminismo que não condizem, que enfeiam essa palavra. Então, feminismo é muito isso que você está dizendo. É essa luta que está num lugar que muita gente não pisou ainda, que não sabe. Tá lá no bairro, tá lá naquela mulher que você falou, deixou sua vida toda para trás, no sentido assim de cuidar do outro. Isso é importante? É importante. Mas a Constituição, a lei, o direito também foi feito para a mulher. Não existe uma balança de que... Não existe cidadão de segunda classe. Não existe. Quando você pega a Constituição, aí fala assim, mas está sonhando Constituição? É a realidade. A Constituição trouxe muita coisa interessante, nos transformou numa república, num país, né? Criou leis para a gente se organizar e a gente lutar. A Constituição assumiu que a gente é signatário dos direitos humanos. Exato. Né? Assim, essa é uma Constituição que diz, nós queremos respeitar os humanos que aqui estão. As pessoas que estão aqui devem ser respeitadas. E se não fosse também por isso, a gente não poderia lutar por muitas coisas. É claro que a gente engatinha em muitas delas, no papel está muito, muito, infinitamente mais bonito, mas é muito importante. Sem papel, a gente não teria nem como engatinhar. Não, nós não teríamos como fazer. Ela não é o todo, mas ela é um começo importante. É uma parte... É um passo que consolida os próximos que virão. Exato. Que ela vem para dizer a sua luta é real, né? A sua luta é legítima. É essa sociedade que a gente quer construir. Olha, tá aqui, no nosso combinado, porque constitui isso, nosso combinado de sociedade, tá escrito isso. Então, quem tá fora é quem não faz o que tem que ser feito, né? E não quem reivindica. Exatamente. Quem tá errado é quem o machista, o racista, o elitista, esses estão fora do princípio por trás dessa Constituição. Com certeza, do país que a gente constrói, a gente quer construir. Embora esses sejam em grande quantidade, grande força, eles que deveriam ser considerados fora da curva. Né? Eu estava lendo uma matéria e a escritora, que eu vou dever, ela diz assim que o racismo... Ele não é... O preconceito, ela fala sobre o preconceito, que é mais abrangente. O preconceito, ele não é natural. Ele é construído historicamente. E por isso a gente tem a obrigação de acabar com ele. Né? Acabar com ele. Porque o preconceito, ele só leva a nossa sociedade para um lugar que não é bom. Exclui, e se excludente. A gente voltar na origem da palavra preconceito, né, o conceito preconcebido, a gente vai ver que a educação tem um papel muito... E nisso que eu queria chegar. Crucial, fundamental, porque a gente recebe o tempo todo muitos conceitos, mas a gente, para racionalizá-lo, para revê-lo, a gente precisa de algumas ferramentas. E a educação pode dar essas ferramentas. Ferramenta histórica, ferramenta de interpretação, como você falou, ler, entender, saber da onde estão saindo essas vozes, quem é que está falando comigo que eu sou isso, né? Como é que... Então, o pensar é incrível. Como que você se sente quando você vê um aluno nesse despertar? Porque quando você faz esse caminho todo de alfabetização, e não a alfabetização essa alfabetização funcional, para eu pegar um ônibus e tal, não, uma alfabetização cidadã. A gente percebe que existe também um atalho
que socialmente tentou ser construído sobre a carreira e a vida e a importância do Paulo Freire na educação. É um atalho político que nunca existiu. Paulo Freire foi e é quem ele é como pessoa, como escritor, como importantíssimo na educação brasileira, e não só brasileira. Ele foi tão importante que ele nos projetou... É referência mundial, né? Inclusive de alfabetização de jovens e adultos. Porque uma coisa que o Paulo Freire rejeitava é essa educação de Mobral, de reconhecer os signos, reconhecer as letras para você funcionalmente viver socialmente. Não, ele queria essa educação que você tinha me dito. Educar como cidadão, o letramento, entender que nós não somos copos vazios que estão chegando na escola, né? Eu trago, por mais simples que eu possa ser, eu tenho minha vivência, eu tenho tudo aquilo que eu carrego comigo, eu tenho minha história, eu tenho o lugar que eu vivo, com as particularidades daquele lugar, e isso tudo não pode ser ignorado quando você vai fazer um processo de alfabetização. Então ele propõe isso, esse mergulho nessa sociedade, que o Brasil é tão diferente, né, regionalmente, então não dá para pegar um modelo de alfabetização e achar que isso vai funcionar para cada região, para cada pessoa. E é ele que trouxe essa ideia de alfabetizar para o mundo, para viver, para pensar. Não termina em si, né? Isso não é bom, né, para muita gente. Isso dá o que pensar. Dá o que falar. Por que ele assusta tanto? Por que tem tanta gente com medo, inventando tanta coisa e querendo associar o nome Paulo Freire a questões que não tem nada a ver com Paulo Freire? Não. Por exemplo, muitas pessoas querem dizer que a educação está ruim por causa do Paulo Freire, viu? Mas de onde você tirou isso? Se a gente for pensar, o Brasil é o país que menos conhece Paulo Freire. Você vai no interior da Austrália, esses dias meu primo estava lá, assim, bem quase deserto, e ele falou que era brasileiro, e a pessoa falou, e o país do Paulo Freire? Daí ele, puxa, primeira vez que não falam que o Brasil é o país do futebol. Mas assim, se ele assusta tanto, já desperta a nossa curiosidade. E o Paulo Freire, até uma vez a minha sobrinha era pequenininha, ela perguntou, o que é esse tal de Paulo Freire? E eu fui tentar explicar para ela, né, com a idade pouca que ela tinha, que é assim, a gente aprende na escola muita coisa, e isso vai servir do quê? O Paulo Freire se fazia muito esse questionamento, né? Quem é essa pessoa que chega e o que ele vai levar do que ele aprendeu aqui? Quem é essa pessoa que chega é importantíssimo, porque, né, virou até clichê dizer, né, o Ivo viu a uva, falar de uva para alfabetização de pessoas numa terra onde a uva não dava. E daí ele fala muito isso. É muita imaginação daí, né? Assim, é forçar muito a barra. Então, quando a gente conhece o aluno, a gente se interessa pelo contexto dele, pela história dele, a gente reconhece a humanidade dele, é mais fácil ele se sentir à vontade nessa escola que durante muito tempo foi excludente. E que pode falar do caju. Né? E o Paulo Freire, ele não nega o conhecimento. Esse conhecimento escolar é importante, esse conhecimento escolar leva autonomia. E essa autonomia desejada, quando aquele agricultor que aprendeu a ler, leu a lei trabalhista e viu que os direitos dele eram negados, quando aquele trabalhador da fábrica leu a lei trabalhista, quando a dona de casa descobre que ela, dona de casa, também é sujeito, é cidadã, isso tudo torna Paulo Freire muito perigoso para quem quer que os seus privilégios sejam mantidos, nunca sejam questionados. Então, na verdade, quando se fala de Paulo Freire, não se fala de uma questão educacional em si, né? Olha, por isso ele é tão atacado politicamente. Exatamente. É porque ele abre os horizontes, ele diz que a educação tem que abrir horizontes, porque essas pessoas que chegam à escola e que são excluídas de muitos dos processos que a gente vive, essa pessoa precisa ter acesso, essa pessoa tem direito à saúde, essa pessoa tem direito à educação, essa pessoa tem direito à moradia. Esses direitos precisam ser alcançados. E isso é assustador, né? Você falar para as pessoas que elas têm direitos, e transforma, elas descobrirem que elas são pessoas. Janete, eu sou do interior do Nordeste, né? Tem algumas experiências que eu acompanhei minha mãe. Ela foi alfabetizada já adulta. E acompanhava ela na escola à noite. Beijo, Mara!
E a professora vinha de longe, uma graça, e ela usava todos esses métodos de adaptação, né, de contexto. Olha, vamos falar sobre, não de morango, vamos falar da castanha, vamos falar do feijão, vamos falar do que tinha ali, né, dos fechos de lenha, que seja, da realidade. E quando a gente voltava para casa, ela queria revisar o que ela aprendeu. E é muito interessante a maneira como ela falava do que aprendeu. Olha. Desse privilégio de ter aprendido. Porque ela ficava repetindo, ela repetia. O A com B, o B com A da Bá, sabe? Uhum. E aí ela falava dos exemplos que ela via em sala de aula, que estavam próximos dela, próximos da realidade dela. E empoderava muito. Esses dias me visitando, ela parada na rua, ela falou, peraí, olha lá. Começou a ler as placas de ônibus para os destinos. Tá vendo? Eu já não andaria no ônibus errado, já não pegaria o ônibus errado. Então, o poder que deu a ela, esse empoderamento que deu a ela, e a tantos outros adultos, né? Eu via alguns alunos falando, olha, eu cresci ouvindo que a caneta do pobre é inchada, que eu jamais poderia ter tido acesso à educação. Não é para mim, né? Então, é muito pesado, né, dizer isso, não é para mim. Quem diz que não é para mim? E é uma restrição que se cria na mente da pessoa. A pessoa é levada a acreditar nisso. Aí quando você vê sua mãe, né, assim, tendo acesso a essa autoestima, esse poder negado, você sabe o quanto é importante o trabalho do educador, né? Quanto é importante o trabalho do Paulo Freire, quanto é importante incluir essas pessoas no mundo, né? Uhum. Dar direito a votar, dar direito a tantas outras coisas, a se sentir gente como são, né? E eu acho que esse trabalho que você realiza nas comunidades, você transborda o seu conhecimento para eles e eles vão recebendo e tenha certeza de que a vida deles muda a partir dali. Eles voltam para casa outras pessoas, felizes de contar para os filhos que agora eles sabem escrever o próprio nome. Uhum. Essa emoção que você está sentindo é que, claro, é uma pessoa muito querida que você está falando, é sua mãe, né? É lindo. Esse é o tipo de emoção que a gente sente numa sala de EJA, porque a gente vê isso, vê a pessoa se descobrindo pessoa, né? Assim, se autorizando a ser ela mesma, tendo o poder de ser ela, de ser gente, assim, se sentir reconhecida, derrubar essa muralha que construíram, que aniquilaram, que pisaram. Às vezes as pessoas falam, olha, é clichê dizer, né, professor se emociona, a motivação do professor, a aprendizagem do aluno. Mas é verdade, é essa emoção que a gente sente, assim, sentir que as pessoas resgatam a sua própria dignidade. Assim, esse é o grande motivador de uma sala de aula. E a EJA é a escola dos excluídos. É a escola que a gente vivencia muito isso. E às vezes a gente pensa, acho que eu já vi todas as histórias. E daí vem uma outra história, e vem uma outra história, e vem uma outra... que a gente, algumas vezes, toca muito fundo e a gente pensa, não vou dar conta. Mas, assim, a EJA, eu sempre falo, né, assim, se um gestor for bom, ele vai cuidar da EJA, porque a EJA tem um poder transformador de sociedade muito grande, né? Esse adulto que está vivendo hoje, que é a pessoa que você convive, e que você encontra em todos os lugares que você vai, né? Esses dias eu estava falando, muitas das alunas que passaram pela EJA de Jundiaí tinham o alvo de serem enfermeiras. Essa profissão do cuidar está muito enraizada. E daí eu fiquei pensando, se a EJA não for boa, você pode fazer uma cirurgia maravilhosa, mas a hora que você vai acordar, é a enfermeira que você vai ver, é a pessoa que vai te aplicar a medicação, e a cirurgia pode ser fantástica. Se aquela pessoa que frequentou uma EJA, depois foi para um curso técnico, está ali cuidando de mim, se ela não fizer o serviço dela bem feito, perdeu o seu trabalho. Então,
assim, o motivo principal é esse resgate da dignidade. E o segundo motivo é, nós vivemos nessa sociedade, nós convivemos com pessoas queridíssimas como a sua mãe e com, né, em 2010 era 1/3 da população de Jundiaí que não tinha concluído a educação básica, isso é muita gente. A gente convive com esse 1/3. A gente não pode fechar o olho, porque essas pessoas não estão distantes de nós, elas estão ao nosso redor. Enfim, a EJA me emociona muito, tem histórias assim... Eu tive aluna que ela só ia comprar pão no bar se ela tivesse uma nota alta, ela sabia que R$50 era uma nota alta, e na época o pão ela não ia gastar 5, comprando pão e leite. Ia dar o dinheiro. Porque ela não sabia fazer conta, e ela conta que quando ela era pequena, ela queria muito ir para a escola, ela escrevia na beira do rio, que a areia era molhada. Era um sonho muito grande. E daí, quando ela se formou, a formatura é sempre um evento que emociona muito, ela agradeceu e contou essa história, de que agora ela pode ir no bar, comprar o pão, ninguém vai errar o troco e ela não vai errar a nota que ela precisa entregar. E essa sensação de eu posso... Não preciso mais pedir ajuda de ninguém, não sou dependente de ninguém, eu sou autônoma, eu posso, eu decido, eu vou sozinha. Para um adulto isso, para uma criança isso é importantíssimo. Né? Isso é libertador, você tira assim uma montanha das costas. No final eu não vou ser enganada, né? E não vou ser enganada. EJA é um tema que é muito lindo. A alfabetização, ela é incrível. Olhar uma criança ser alfabetizada é lindo de ver. Mas um adulto, ele não tá só aprendendo a ler e escrever. Ele tem consciência do que está acontecendo, né? Ele sabe. Ele pode não dar nome. Ele não... Né? Não dá nome a esse processo, mas ele tem consciência que ele está adquirindo uma coisa que lhe foi negada, e é um saber que ele quer, e que... Ainda que ele tenha, olha, eu vim porque eu fui obrigada a vir por questão de trabalho. Ele sabe que tem alguma coisa que ele não tem, que ele foi excluído, que ele sofreu preconceito por essa alguma coisa que ele não tem, e que agora ele está adquirindo. Tem uma amiga minha, a Érica, que é psicanalista, ela foi fazer uma ilustração para explicar o conceito do Winnicott de brincadeira. E ela falou assim, imagina... O Winnicott é um psicanalista... que tem muita... Ajuda aí, gente. Tem muita... muito conhecimento na área da psicanálise infantil, assim, resumindo bem brevemente. E ele tem o conceito do brincar. E daí ela foi explicando, eu achei brilhante, e ela falou assim, imagina que você tem um evento muito importante, você imaginou o vestido que você quer, aquele vestido que está assim desenhadinho na sua cabeça, e você vai na loja, você encontra exatamente aquele vestido, é o seu número, serviu perfeitamente, e o preço é ótimo, está dentro do que você pode pagar, assim, tudo deu certo. Isso é o brincar. A sensação que você teve de encontrar exatamente o que você queria é a sensação do brincar. É quando o seu conteúdo interno encontrou um similar na realidade. Quando aquilo que estava na sua mente se concretizou nesse universo que nós vivemos concreto. Essa sensação é o brincar. E na EJA parece que, de certo modo, o Winnicott... a gente brinca muito, porque essa expectativa do aluno de que alguma coisa eu não sei e eu vou tomar posse quando eu aprender, isso acontece. E daí quando ela aprende, olha, esse é o nome do ônibus, esse é o troco que eu preciso, esse é o nome Quando se tem uma aprendizagem dessa, essa é a sensação, né? É a sensação do brincar, do que eu consegui, eu posso. É um prazer misturado com a realização, né, desse encontro. E, enfim, existem, claro, movimentações práticas. Isso, Lourenço, faz o cafezinho pra gente. Tem café aqui, viu, Janete? A situação aqui é completa. E eu queria só falar de uma questão orçamentária em relação à EJA, né? Também a gente fala Sim, isso eu acho engraçado. É muito simbólico. Porque o que é esse A?
né, esse artigo feminino, ele combina com educação. Não é ensino, não é supletivo, que eram palavras masculinas. Educação é muito maior, é muito mais ampla. Então, esse A de AEJA é muito importante. Não é Mobral. Negar esse A e colocar o é regredir a conceitos distorcidos de educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos não é suplência, não é caridade para quem ficou sem, não é nada, é educação, é formação de pessoas, é direito humano. Boa. E é feminino. Tinha que ser, né? É porque as pessoas que ficaram, eu já ouvi muito, acha que o tempo que eu fiquei fora da escola é um tempo... Olha, é um tempo perdido. Eu já perdi, já passou. Né? Então, assim, eu fiz tanta coisa, eu casei, eu tive filhos, e agora eu vou voltar a estudar, eu já tive... Meu tempo já foi. Então... Passei essa fase, né? Eu passei dessa fase, como se aprender fosse uma coisa só de um recorte, de um espaço de tempo, né? Como se tomar parte desse bolo fosse pegar o doce do outro, né? Exato. Esse pedaço não é meu. E quando você fala que EJA é direito, eu até ia falar sobre isso. A gente entende que existem orçamentos, né, dentro da organização pública que fazem com que a política EJA de educação seja... secundária. Isso. E isso é uma escolha de gestor também, né? Qual prioridade eu vou dar no investimento da educação? A gente sabe que é óbvio que os investimentos em educação básica na idade correta, é isso que a gente tem que fazer. A criança tem que estar na escola, eu tenho que garantir esse direito, para depois eu não ter essa quantidade de pessoas fora da educação básica em idade... São acordos internacionais. Né? Exato. O Brasil tem que cumprir não é bondade. Acordos feitos lá na Unesco, né, determinado pela ONU, vai sofrer embargo se não fizer. Vai sofrer. Educação básica é prioridade por acordo internacional, tem que cumprir. E infantil está sendo agora. É uma realidade da criança de 4 anos. Se a gente pensar que a Montessori é final do século XIX, né? Olha, a gente no século XXI. E a gente ainda está patinando nisso. Então, aí a gente vê que essa inclusão de orçamento no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, da EJA, e da formação do professor... Da EJA na educação, como financiamento do Fundeb, que é esse Fundo de Educação Básica, foi incluso, se eu não me engano, em 2001, no final do século XXI. Então, a gente tinha uma realidade que isso é maluquice de pensar. Ok, nós vamos montar uma classe para educação de jovens e adultos. Mas, assim, tem que dar um jeito de chegar, né? Já não estudou na idade certa... Então, não tinha passe, o aluno ia para a escola, eu vi essa realidade, viu? Eu não estou inventando, eu já vi. Ele não podia comer merenda, por quê? Porque não estava no orçamento, né, ele comer. Então, era uma coisa muito maluca. Muitos vinham direto do trabalho, não tinham como comer, não tinham como chegar, porque não tem como pagar. Então, toda essa movimentação é importante, porque você precisa ser facilitador desse projeto, né? É claro que a gente, como cidadão, a gente tem os nossos direitos, nossas obrigações, claro, nossas obrigações. Mas foi um direito tirado. Então, aquilo que foi tirado precisa ser devolvido de uma maneira ampla. Então, ele precisa ser facilitador. Eu preciso ter transporte para esse adulto chegar. Ele precisa comer antes de estudar. Ele precisa ter dignidade, né? E por isso que ele tem que estar no orçamento. Eu tenho que gastar dinheiro do Estado com ele. Não por que não? Educação de qualidade sem foi uma escolha, né? Eu não escolhi, né? Foram condições que colocam a pessoa a não frequentar aquele lugar. Então, esse resgate de identidade... Essas políticas públicas são políticas de permanência na escola. A gente traz o aluno para a escola e a gente tem que garantir, a gente tem que facilitar, a gente tem que suavizar o caminho para que ele permaneça. E daí as políticas públicas de merenda, de transporte, de material escolar, todas elas são necessárias. Mas a gente percebe que, historicamente, a EJA é sempre vista... Sempre é uma palavra forte, mas assim, muitas vezes é vista como um inquilino da escola, aquele grupo que vai lá e usa à noite, que usa um cantinho. Eu vou ter que arrumar uma sala para abrir na minha escola. Enquanto a gente não reconhecer que é educação, é direito humano, esse quadro tende a sempre ser um quadro sofrido.
O governo federal teve um projeto, né, assim, interrompido em alguns momentos, que era o PROEJA. A gente teve salas há um tempo de PROEJA na Argos. O que era esse projeto e que, né, a gente espera que retome de outras formas também. O aluno ele recebia uma verba, um auxílio, para que ele frequentasse a escola. Ele tinha uma EJA profissionalizante, era vinculado ao Instituto Federal. Ele recebia o uniforme, o material, a merenda. E, né, 4 dias ele tinha o conteúdo básico, educação, né, conteúdo básico, e um dia da semana era profissionalizante. Isso é incrível. Né? E funcionava. Então, quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, a gente tem que entender, esse adulto, ele já está nesse mundo que a gente vive, ele precisa trabalhar, pagar conta. É vida real. É vida real. É vida real. Né? E desconsiderar isso, desconsiderar que a pessoa que muitas vezes trabalhou pesado, chegou morto de fome, não adianta, né, assim, a merenda, a escola não é para alimentar as pessoas, não é, mas se ele não comer, ele não vai aguentar, ele trabalhou no pesado. Então, reconhecer isso, reconhecer a dignidade dessa pessoa que está na sala de aula, passa por essas políticas públicas. Essas políticas públicas são essenciais para a permanência do aluno. É quase uma reparação. Né? É uma reparação. Exatamente, esse direito foi roubado. É uma reparação. Essas pessoas estão tendo acesso ao que lhe foi roubado antes, não só negado. É isso. É isso. Nosso cafezinho e é muito bom bater esse papo sobre EJA. A gente podia... Eu falo toda a entrevista isso, porque são temas interessantíssimos. A gente podia ficar aqui falando de muitas coisas, mas a gente vai ter que encerrar. Nosso tempo já acabou. Eu quero te agradecer por você estar aqui falando sobre... Muito obrigada por poder falar de EJA, falar dos que são silenciados historicamente. Exato, não são mais, porque Sim. Aqui no JJ a gente fala de tudo e esse tema eu tenho certeza que contribui muito para a nossa evolução como sociedade, reconhecer o outro como igual e dar direitos a eles. Esse é um princípio da nossa vida, eu acho que vai além de direitos. Dá até vontade de dizer amém no final. Amém. A gente finaliza hoje o nosso programa. Para você acompanhar o episódio completo, é só acessar as redes do YouTube aqui do JJ e no Spotify, que você acompanha o nosso programa. Deixa aqui com vocês uma frase de um escritor que a Janete ama, com uma frase de Guimarães Rosa, que fala o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor. Fica com vocês aqui no nosso programa. Obrigado, Janete. Beijo.